Ok. Pressupostos processuais negativos, então, litispendência, coisa julgada e perempção. Ok? Representação em juízo. Quem é o responsável por representar as pessoas jurídicas em juízo? É o rol, está no artigo 75 do Código de Processo Civil. Eu sugiro que você dê uma lida e entenda. É um rol bem extenso, tem aproximadamente 10 incisos e é interessante que você tenha isso na ponta da língua para você sair vitorioso lá na prova da ordem, ok? Então dá uma lida lá no artigo 75 do CPC, mas eu vou falar rapidamente, tá? A União é responsável, é representada em juízo pela Advocacia Geral da União, os estados, os distritos e territórios pelos seus procuradores, os municípios tanto pelos procuradores quanto pelo prefeito, a massa falida pelo administrador judicial, a herança jacente. Isso é uma reprodução do que está no artigo 75, ok? É só você ler que vai estar exatamente isso que eu estou te falando. A herança jacente pelo curador, o espólio pelo inventariante, pelas pessoas jurídicas, aquela designada pelo seu contrato social, pelo seu estatuto, ou seja, os diretores ou sócios, as associações e sociedades irregulares, sociedades de fato, pelaquela pessoa que está na administração dos seus bens, pelas pessoas jurídicas estrangeiras, pelo seu representante, pelo seu gerente da sede, da filial, da sucursal, da agência estabelecida em território brasileiro. E aí a gente passa a verificar qual estado, qual cidade que está essa sucursal, que será onde estará o juízo competente para questões daquela empresa, salvo o direito do consumidor, etc. E o condomínio pelo administrador ou pelo síndico. E o espólio, pelo inventariante, ok? Litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? Litigância de má-fé é quando a parte deduz, ela faz um pedido para o juízo contra texto expresso de lei ou então contra fato incontroverso. Ela faz um pedido contra texto expresso de lei ou coloca no processo fatos que são incontroversos. Quer ver um exemplo? Vamos voltar naquele locador lá, naquela ação de despejo lá. Ele fez na verdade ele não alugou, ele vendeu. Ele fez um contrato de venda e compra, o comprador já assumiu logo a posse e já se mudou para lá. E aí o comprador não pagou as prestações. Aí, sabidamente, maquiavelicamente, ele entra com ação de despejo contra aquele comprador. É óbvio que ele está sendo litigante de má-fé. Ele não tem um contrato de locação. Muito embora, na maioria dos casos, a relação locação, ela é mais, a ação de despejo, ela é mais célere, mais fácil de tirar, de desocupar o teu imóvel do que uma ação de cobrança, de reintegração de posse. Enfim, ele utiliza desse artifício pretendendo obter essa vantagem aí da celeridade. E a outra parte vai contar para o juiz que não, que ali não existe contrato de locação, muito pelo contrário, é uma ação de venda e compra. Aí sim, o juiz pode aplicar uma multa para ele de 2 a 10% do valor da ação, da vantagem econômica pretendida. Se por acaso essa pessoa vier a ser despejada, vamos que o juiz acreditou na versão do autor e decretou o despejo foi executado, todos os prejuízos de ordem material e moral serão ressarcidos pelo autor. Isso se chama litigância de má-fé. Outra questão também, vamos supor que de boca o dono do imóvel vendeu aquele imóvel, mas não fez contrato, não fez nada. E a hora que foi cobrar a dívida que não foi paga, ele optou pela ação de despejo. E muito embora tenha sido um ajuste verbal, ele ele modificou a verdade dos fatos, ele mentiu e durante a instrução, durante a fase probatória, ficou constatado de forma inequívoca que ali jamais existiu uma relação de locação,
que era uma relação de compra e venda, ele também pode ser condenado como litigante de má-fé. Entre 2% e 10% mais prejuízos. Outra peculiaridade que diz respeito ao litigante de má-fé é aquele que opõe resistência injustificada no andamento do processo. Por exemplo, o juiz estabelece que a parte precisa apresentar determinado nome, determinado documento, esclarecer determinada questão como prejudicial, imprescindível para solucionar a questão colocada em juízo. Ou que a parte, o juiz designa uma audiência, ele sempre apresenta uma justificativa para não comparecer, ele de alguma forma obsta o andamento regular do processo, ele procura meios para atrapalhar o regular seguimento da ação, ele age com desrespeito ao princípio da celeridade processual. Então, essa é uma questão que caracteriza a litigância de má-fé. Outra dela é proceder de um modo temerário. Por exemplo, a parte autora entra com uma ação de danos morais pedindo 10 milhões de indenização porque o nome dela foi posto no SPC, Serasa. É um pedido temerário. Ele está fazendo uma loteria do judiciário, ou seja, se ele tivesse que pagar as despesas processuais, provavelmente ele não teria colocado aquele valor exorbitante. Então, ele está agindo de forma temerária. Provocar incidente manifestamente infundado. Por exemplo, há uma ação de execução, de cobrança, referente a um cheque. O réu, maliciosamente, provoca um incidente de falsificação documental, um incidente de falsidade documental, alegando que a assinatura daquele cheque ali não corresponde à sua. Depois verifica-se por meio da perícia grafotécnica que era dele mesmo. Ficou comprovado que ele provocou um incidente manifestamente infundado. Ele não reconheceu a própria assinatura, balela. Bom, interpuser recursos protelatórios. Isso diz muito respeito aos embargos de declaração, que são os recursos mais utilizados para se protelar o trânsito em julgado. Ou seja, a parte ela interpõe 1, 2 embargos de declaração e a sentença ela respeita, por exemplo, uma súmula vinculante, ou seja, e ele interpõe uma apelação contra aquela súmula vinculante, ou seja, absolutamente protelatório. Então, essas formas de se agir indicam que a parte está agindo com litigância de má-fé e pode vir a ser condenada entre 2% e 10% do valor da ação ou do benefício econômico pretendido. E já caminhando para o final, nós temos aqui ainda a questão de sucumbência. Por conta da sucumbência, a parte derrotada no processo, ela é condenada em honorários, custas processuais, pagamento de perícias, e os honorários advocatícios estão estabelecidos lá no artigo 85 do Código de Processo Civil. O juiz ele é obrigado a arbitrar o honorário para o advogado da parte vencedora, sob a responsabilidade financeira do derrotado, do perdedor. E no Código de 73 havia a previsão que esses honorários poderiam ser compensados se houvesse um empate. Hoje, mesmo em caso de empate, não é possível compensar. Ou seja, se a ação empatar, ou seja, como que acontece o empate? Eu entro com uma ação, peço duas coisas, eu ganho só uma. Então empatou, eu perdi uma, ganhei outra. Eu pago 10% para o advogado da outra parte e a outra parte paga 10% para o meu advogado. Não pode compensar. As duas partes, autor e réu, tem que enfiar a mão no bolso e pagar o advogado da outra parte. Isso foi muito bom, porque no passado, até o Código de 73, o advogado ganhava 10% lá de uma ação de R$1 milhão, só que ele não recebia nada, porque o judiciário mandava utilizar a verba de um para compensar a do outro, ou seja,
Isso acabou, não existe mais. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que é vedada, em um dos seus parágrafos, estabelece que é vedada a compensação, ok? As custas processuais também serão de responsabilidade da parte perdedora, a parte vencida, e os honorários periciais igualmente serão devidos pela parte derrotada no processo. Tá? A procuração é uma peça importante, imprescindível para o advogado atuar em nome de alguém em juízo. Entretanto, a lei estabelece uma exceção, ou seja, quando o objetivo é preservar algum direito, praticar algum ato de urgência, pode o advogado, ele tem a prerrogativa de declarar isso em juízo, que a questão é urgente, e ele se obriga a apresentar a procuração no prazo de 15 dias. Então, o advogado não será admitido a estar em juízo em nome de alguém sem procuração, salvo nos casos de urgência, preservação de algum direito, evitar, por exemplo, a prescrição de um título, o autor está viajando para o exterior, não tem condições de assinar uma procuração, então o advogado, para impedir que aquele título prescreva, ele pode entrar com a ação logo e declarar para o juiz a urgência e solicitar o prazo de 15 dias para juntar a procuração, ok? Prerrogativas do advogado quanto à análise e o acesso aos processos. Essa é uma questão que já está em desuso, duvido muito que a OAB vá tratar dessa questão, mas constam dos editais, então é necessário falar. O advogado ele tem direito de consultar em qualquer juízo, foro, tribunal, delegacia, qualquer processo, findo ou em andamento, independentemente de ter procuração. Ou seja, ele pode chegar em qualquer fórum, em qualquer cartório e requerer vistas de um processo. Ele tem essa prerrogativa. Ele pode retirar o processo para extração de cópias, para fazer apontamentos, para fazer as anotações que ele entender necessárias.